Ministro do STF discutem recuo, entre aspas, possível, em meio à crise com os Estados Unidos da América. Integrantes do STF discutem em conversas reservadas uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar recuo do julgamento de Bolsonaro. Em conversas reservadas, ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, discutem uma espécie de recuo possível para a Corte diante da crise com o governo dos Estados Unidos. As propostas em debates consistem em uma anistia pós-condenação para Jair Bolsonaro e outros réus que serão sentenciados do golpe de Estado. Eu vou deixar aqui com você, assim, da explicação do Gustavo Gayer, para você entender melhor. Primeira sessão depois do recesso na nossa Suprema Corte. Que linda a nossa Suprema Corte. Nós tivemos 3 discursos. Só 3 ministros tiveram a coragem de discursar. E o discurso deles teve o mesmo tom. Não vamos recuar, não vamos abandonar a democracia brasileira, não importamos com a pressão internacional, somos corajosos em defesa da democracia, vamos prender Bolsonaro, não aceitaremos a anistia. Os 3 falaram basicamente a mesma coisa. O Alexandre de Moraes até assustou seus colegas ali, o tanto que ele estava histérico, né? Meio surtado, assim, alterado. Pois bem, há 2 semanas depois, menos de 2 semanas depois, para te falar a verdade, saiu essa notícia que eu quero mostrar para vocês. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. O recuo, gente, não recuo de verdade, é só um recuo possível. Integrantes do STF discutem em conversas reservadas uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar recuo no julgamento de Bolsonaro. Então, eles estão criando uma maneira de recuar sem parecer que recuaram. Vamos lá, vamos ver a matéria? Em conversas reservadas, ministros do Supremo Tribunal Federal discutem uma espécie de recuo possível adoro como esse aqui, né? Para a corte diante da crise com o governo dos Estados Unidos. A proposta em debate consiste em anistia pós-condenação para Bolsonaro e outros réus que serão sentenciados golpe de Estado. Peraí. Então qual que é o recuo deles? O recuo deles é o seguinte, vamos entender. Olha, se a gente recuar agora, vai ficar muito feio e nós já vamos ficar mais descredibilizados que já somos no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um acordo com o pessoal, deixa a gente só terminar o teatro, deixa a gente só terminar esse julgamento falso, tá? Porque senão fica muito mal pra gente. Então deixa a gente terminar, aí logo que a gente terminar, vocês no Congresso podem ir lá e fazer a anistia, que a gente promete que não vai interferir. Cara, olha isso aqui, tá aqui, ó. A alternativa busca evitar novas sanções dos estados que estão com medo das sanções. Ao mesmo tempo, manter o entendimento do STF pela condenação do Bolsonaro. Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Olha só isso aqui. É tipo assim, cara, deixa a gente sair sem passar vergonha, então deixa a gente terminar, tá? Vamos terminar com o julgamento, porra, já gastamos tanto, já foi tanta manchete na Globo, a Daniela Lima já falou tanto sobre isso. Então a gente termina o julgamento, condena, aí a gente fica bonito na fita, certo? Pra não passar vergonha. Aí vocês vão lá e desfazem tudo que a gente fez. Vocês vão lá e anulam tudo. Aí a gente promete que dessa vez a gente não vai interferir nas decisões do Congresso, tá? Mas não vai acostumando, tá bom, Congresso? Dessa vez a gente não vai interferir, não vamos humilhar vocês como fizemos no IOF. Dessa vez pode confiar na gente. A gente vai deixar a anistia ser aprovada e não vamos considerá-la inconstitucional. Olha o nível do diálogo que existe hoje, gente. Me fala se isso é justiça. Me fala se isso é uma coisa que pode ser levada a sério. Como que qualquer pessoa hoje pode aceitar ter a sua liberdade perdida por uma decisão, por uma pessoa como essa aqui? Como que a gente pode aceitar
Esse aqui, coitado, esse aqui tá tendo a família dele toda ameaçada. Tá, assim, pior que ele quer passar anistia, mas a pena contra ele tá foda. Embora o recuo possível não altere o curso do julgamento do Bolsonaro, representaria uma mudança significativa, uma vez que a Corte manteria a decisão. Manteria a decisão do Congresso, mesmo que governistas judicializem a anistia alegando inconstitucionalidade. Uma preocupação do magistrado do STF se essa medida seria de fato capaz de conter a ofensiva norte-americana, já que Bolsonaro seria condenado. Ok, eles estão com medo do seguinte, cara, tudo bem, a gente pode deixar a anistia aí, mas será que se a gente condenar Bolsonaro... Resumindo, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Eles estão cagados, com muito medo. Tá escancarado. Violaram direitos humanos, perseguição política, desrespeito ao nosso devido processo legal, desrespeito à Constituição, censura de cidadãos americanos, ataque a empresas americanas, pedida de extradição de jornalistas pelo mundo afora. Tá muito vergonhosa a situação da nossa sociedade. Por outro lado, a possibilidade de tornar Bolsonaro elegível para as eleições presidencial no ano que vem, como deseja Donald Trump, não é sequer cogitada por integrantes do Supremo Tribunal Federal, o STF. A oposição mantém a cobrança sobre o presidente da Câmara, o Hugo Mota, para que 2 projetos sejam pautados na casa. O primeiro a serem ao fim do foro privilegiado, tirando do STF as ações contra deputados e senadores. A medida incentivaria o Congresso a aprovação de outros projetos cobrado pela oposição junto a Hugo Mota, o que anistia réus e condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Atualmente, parlamentares com processo no Supremo dizem temer supostas retaliação caso contraria a oposição do ministro do STF. Quer dizer, estão com medo, como diz aí o Gustavo Gayer, né? Vamos encerrar aqui com o Gustavo Gayer? Vamos ver. Uma corte muito, muito vergonhosa. E agora o medo deles é o seguinte, cara, nós brincamos com fogo, agora eu vou ser sincero, tem uma solução. Amigos, eu sei que os assessores do STF aí me assistem, tem uma solução. Larguem a mão do Moraes. É simples. Ou o Moraes vai levar toda a Suprema Corte brasileira para uma lama histórica. Vocês estão entendendo que vocês vão participar de uma corte que o mundo vai reconhecer como uma corte que viola direitos humanos? Vocês entendem? Pelo amor de Deus, será que não dá para entender isso? O mundo inteiro, a maioria do Brasil já reconhece. Pesquisa de hoje, nós temos mais pessoas acreditando que a gente vive numa ditadura do judiciário do que não. E vocês querem seguir adiante desse caminho? Você que ficou aqui até agora, um abraço para você e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fica todos com Deus e tchau.